Olá, seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo de prévia para o torneio de candidatos 2018. O torneio começa dia 10, daqui a 9 dias, temos uma contagem regressiva já. E eu decidi trazer alguns dos melhores momentos de cada jogador no ano de 2017, enfim, alguns anos aí anteriores, que mostram alguns dos principais momentos das suas melhores partidas. E eu acredito que vai ser bastante legal para a gente começar aí se aquecendo já para o torneio de candidatos, que também vai trazer muitas partidas para a gente analisar. Então, eu acredito que vai ser bastante proveitoso. E nessa primeira posição a gente já tem uma partida entre Sergei Kayakhin contra o EI. Então, o nosso destaque aqui dessa primeira partida é o Sergei Kayakhin com as peças brancas. A gente vai seguir uma pequena sequência. Nesse vídeo vamos tratar de Kayakhin, Alexander Grischuk e Ding Liren. Nos próximos a gente seleciona aí mais 3 e no outro 2 candidatos para a gente finalizar e fazer aí essa prévia, uma prévia rápida, né? Só para a gente se aquecer. Nessa partida eu quero que você já comece a ver que as brancas têm seus pontos fortes na posição, ok? Por exemplo, essa pressão aqui ao longo tanto da coluna C quanto da diagonal do bispo, atacando prioritariamente esse peão aqui em C7, de modo que elas têm várias ideias, como por exemplo aqui, quem sabe trazer a torre também para C1, né? As brancas, as negras, perdão, por exemplo, elas adorariam aqui nessa posição fazer um lance com o cavalo, como por exemplo trazer o cavalo aqui para casa E7, por exemplo. Mas elas não podem fazer isso porque tem um peão caindo. E aí o Kayakhin, ele mostra um pouco da sua técnica nesse final contra o EI. Ele inicia jogando o lance B4, ganhando um pouco mais de espaço, avançando seus peões pouco a pouco. Torre D7 é um lance que já sabe que vai vir fogo no peão C, então já coloca um defensor e abre também uma casa extra, né, em D8 para o cavalo. Depois de torre de F C1, pode jogar F6 com uma eventual ideia futura de jogar o avanço E5 também, bloqueando a ação do bispo, né? Aqui nessa posição agora, as brancas não podem seguir com algo do tipo B5 nessa posição, por causa que depois de peão toma em B5, torre toma em B5, as negras podem jogar cavalo D8, né? Movendo o cavalo, retirando esse cavalo dessa casa um pouco chata, com uma posterior também ameaça do avanço C6, e aparentemente parece que as negras estão conseguindo segurar a posição, porque o cavalo ele está defendendo aqui o peão de B7, então não parece ter nenhum problema. Por isso que nessa posição aqui, depois de F6, nada de B5 imediato, as brancas decidem jogar Rei F1. O Kayakhin ele tem muita calma, né? Ele é um cara com nervos de aço, muita gente já disse isso. E ele vai com calma, levando o rei para um pouco mais para o centro do tabuleiro, né? Depois de Rei F7, Rei E2, ficar aqui atrás dessa sua cadeia de peões, né? Muito bem protegido. E aqui as negras jogaram um lance torre E8, que é uma imprecisão, tá? Se não um erro. Vamos supor algo do tipo torre D5 nessa posição aqui. As negras têm mais chances de segurar com a posterior, a eventual troca de torres. Mas torre E8 foi o que seguiu e permite agora um excelente lance por parte do Kayakhin, que é o lance B5. E aí, depois das trocas de peão em B5, claro, a ideia do EI era, de fato, trazer a torre para a coluna E, certo? Era trazer essa torre para a coluna E, para você conseguir defender um pouco mais o peão, né? E com isso ele bloquear o bispo depois das trocas, por exemplo, ameaça o bispo que tem que voltar. E aí então você pode jogar o cavalo D8 defendendo o peão em B7 e retirando o cavalo dessa ameaça bastante chata, mas deixa cair um peão. E aqui, depois das trocas de torre, esse é um final ainda bastante complicado de se vencer, principalmente numa partida rápida.
Mas o caiaque tem bastante técnica, né? A técnica do caiaque é uma coisa impressionante. E ele vai, pouco a pouco, aumentando aí a sua vantagem. As negras jogam C6, defendendo o peão. F4, pouco a pouco, subindo. G6. E aí, enfim, vou passar esse final um pouco mais rápido, né? Só mostrando os lances. E mostrando a ideia principal da posição. O caiaque, ele quer, basicamente, claro, ele adoraria avançar esses peões centrais aqui. Mas é muito complicado avançar esses peões centrais. Eles não têm tanta mobilidade ainda. E o que é que ele faz? Ele faz, oxe, não tem problema, meu amigo. Eu posso pegar esses dois peões aqui do canto e começar a botar eles para avançar, né? E aí o caiaque vai jogando dos dois lados do tabuleiro. Uma coisa impressionante, uma belíssima estratégia, por sinal. Depois de A4, que é de fato o caiaque faz, né? Coloca pra sua estratégia de avançar os peões. Depois de rei E6, o bispo veio para D4. Temos torre D5, torre B1, mantendo o olho no peão lá em cima. Rei D7, as negras vão tentar levar o seu rei para lá para libertar aquele cavalo daquela posição chata. Depois de rei F6, rei C7, E4, a torre volta. Rei E3, subindo o rei pouco a pouco. Cavalo E6, as negras vão tentar fazer o possível para segurar a posição. Temos bispo E5, isso é um cheque. Rei vem para C8. Torre C1, torre F7, ameaçando agora o peão lá em cima. E aqui agora joga-se, não ameaçando o peão está defendido, né? Mas, enfim, tentando deixar as peças negras de uma forma mais ativa. E aí o caiaque vem com esse lance incrível, H4, um lance muito bom, como eu disse. Ele avançou um pouco o seu peão A, e agora ele vai com tudo com o seu peão H, subindo cada vez mais, utilizando seus peões de torre para fazer o possível. Depois de rei D7, enfim, ele vai avançando. E a ideia é basicamente, depois disso, trazer a torre para H1 para abrir a coluna H. E aí, beleza, o EI vai segurando um pouco, não tem como abrir de fato a coluna H ainda porque o cavalo está ali, né? Não tem como fazer nenhum progresso necessariamente agora nessa coluna. Ele faz, não tem problema, eu vou jogar 5 aqui, alternando do lado, depois de F7, torre volta para C1. Depois de alguns lances interessantes, esse H6 fecha um pouco a ala do rei, porque de fato ele percebe que ele pode daqui a pouco romper na ala da dama, e aí depois disso ele leva a sua torre de novo lá para cima e aí sobe agora e rompe com a torre aqui. E depois disso, com poucos lances, ele invade a posição das negras, né? Agora, ruim demais para as negras seria algo do tipo torre D8, por exemplo, porque leva um torre A7 e esse peão aqui vai acabar caindo. Pode jogar torre B7, tentando colocar a torre numa posição um pouco mais ativa, procurar algum cheque depois, mas basicamente depois de torre H8 eu vou conseguir na partida. O EI tentou ainda dar um cheque, o rei veio para E2 e aí o EI praticamente forçado a abandonar. Por quê? Vamos supor que as negras tentem algo do tipo cavalo F8, tá? Defendendo o peão e tentando meio que segurar essa torre aqui. Não tem problema. As brancas jogam o lance bispo D6, ameaçando tomar esse cavalo aqui. E depois as brancas vão poder tomar o peão em H7. Um final totalmente vencedor para o Sergei Kaiaki. Ok, então vamos para a nossa próxima partida. Essa partida é muito interessante, jogada entre Alexander Grischuk, mais um dos candidatos, contra o jogador Kirill Aleksenko. Foi jogada no ano passado, em 2017. E aqui a gente chega nessa posição depois de uma abertura Ruy Lopes. E aqui é muito interessante que as brancas têm inúmeras possibilidades, uma posição um pouco tensa, né? Meio que com desequilíbrios para ambos os lados. Só que o Grischuk acha uma ruptura muito legal, que é o lance E5 nessa posição. Ruptura bem interessante. O ponto é que você entrega um peãozinho para jogar o lance F5. Muito bacana. Essa ruptura já bastante comum nesse tipo de estrutura, inclusive até também em estruturas da Benoni. Pode ser que
aconteça, por exemplo. A ideia é que agora não é muito bacana isso daqui, né? Porque, bem, as brancas podem escolher tomar o de cavalo ou de bispo aqui. Acredito eu que tomar de bispo deva ser o melhor para não perder a peça, enfim. As brancas estão recuperando com certeza muito mais compensação, com um ataque fortíssimo, muito complicado para as negras. Então por isso que depois desse F5, que é um excelente lance, elas praticamente são forçadas, né? O jogador de negras decidiu jogar o lance bispo G7 para tentar se livrar desse bispo chato, incômodo. Os bispos são trocados e aí temos F6, cheque, um lance muito interessante, deixa esse peão aí de forma muito sólida, muito forte. E esse peão é muito forte, ele divide praticamente a posição das negras em duas, tá? Depois de rei H8, por exemplo, ele seguiu com torre de BD1, tá? Defendendo o peãozinho D. E aí depois de torre D7, colocando mais pressão no peão, um lance muito interessante, dama E3, tá? Preparando uma ida da dama, uma eventual ida da dama para a casa H6, por exemplo. Depois de cavalo toma o peão em D5. Agora, muito cuidado, porque ameaça a captura do peão aqui em F6. E, claro, ao mesmo tempo ameaça a dama das brancas. E aí, depois disso, o que fazer? Não tem problema, amigo. O Grischuk visualiza que ele pode simplesmente entregar a qualidade aqui. Tem um cavalo chato me atacando? Como assim? Não permito. Vou entregar minha torre por ele. Não tem nenhum problema nessa posição. Depois de torre toma em D5, dama H6, uma ameaça muito forte. O Aleksenko tenta defender o mate com cavalo E6, praticamente o único lance, né, é possível nessa posição. Depois disso, cavalo E4, de repente um eventual pulo do cavalo aqui para casa G5 é matador, né, praticamente. As negras ainda tentam algo com torre G8, tentam defender, mas não tem problema. Por quê? Porque se não for esse cavalo aqui, vai ser outro, meu amigo. Por quê? Porque aí o Grischuk traz o cavalo para a casa F3, depois de dama F8, tentando trocar as damas. Um lance muito bonito, cavalo de FG5. Qual é o ponto de jogar cavalo de FG5? O ponto é que, claro, deixando cair a dama. O ponto é que, se você capturar a dama das negras, leva mate com o cavalo, toma o peão em F7. Então, óbvio que as negras não vão tomar a dama. Elas podem tentar tomar o cavalo aqui. Mas aí segue cavalo, toma o cavalo em G5, ameaçando mate na casa H7. O único jeito de defender é jogar a torre G7, mas depois que o peão toma a torre, dama toma dama. E aí, enfim, não adianta, cavalo toma o peão em F7. Né? E aí as negras abandonam. Por quê? Porque não adianta aqui. Isso é um cheque, né? O único lance possível é ou tomar o cavalo com a dama ou mover o rei. Bem, se você tomar o cavalo com a dama, perde a dama, perde o jogo de todo jeito. E claro, se você mover o rei com rei G8, simplesmente dama E3 aqui deve funcionar tranquilamente. O cavalo está defendido pela torre. Então, as brancas ficam com uma peça a mais nesse jogo, tá? E altas chances de vitória. Então por isso o oponente abandona. E, enfim, uma parte interessante do Grischuk, que é um candidato que tem uma força muito forte. Ele ficou um pouco sumido, né? Mas ele já foi muito forte antes e é um nome que você não pode simplesmente descartar das possibilidades, né? Eu acredito que nenhum dos 8 você pode dizer, esse daí não tem chance nenhuma. Os 8 são jogadores muito fortes. Bem, por fim, vamos ver agora uma partida do Ding Liren, o chinês, que é o primeiro jogador chinês a sequer participar de um torneio de candidatos. Jovem ainda, ganhando bastante experiência. Não é o nome mais cotado entre os estudiosos para vencer o torneio, mas é um rapaz que a gente tem que estar de olho. Ele fez uma partida incrível. Eu não sei se você... Eu vou deixar o card aqui, depois enfim, em algum canto vai aparecer, para você ver a partida do século, né? Tem aqui no canal, procura depois nova partida do século, algo assim. E ele é um dos protagonistas dessa partida, uma partida muito massa. E nessa posição aqui, é lance das negras, né? O Ding Liren jogando contra Ernesto Narkiev de brancas.
em um torneio europeu. E aí, uma posição bem interessante, onde ele joga nessa posição aqui um lance bastante selvagem, bastante assim complicado de se ver, né, para quem está iniciando, que é o lance G5, entregando um peão, abrindo um pouco o rei, mas que tem uma coisa boa por trás. Depois de dama toma o peão em G5, torre G8. Qual é a ideia? A ideia é, claro, primeiro você abrir a coluna G para começar um eventual ataque ao rei inimigo. Porque você abre a coluna e já ganha um tempo em cima da dama. A dama tem que sair para algum canto. Ela sai para F5 na partida. E aí depois disso, torre G7. E você tem aí logo em seguida uma torre caminhando para a casa G8, ameaçando já aqui coisas terríveis na casa G2. As brancas tentam se defender com o cavalo F3. Temos torres de AG8. E aqui nessa posição as brancas têm que ter muito cuidado. O mínimo deslize, como por exemplo tentar defender aqui com o lance G3, pode levar a coisas terríveis, como por exemplo bispo C8 atacando a dama das brancas. Vamos supor que a dama tome esse peãozinho aqui em E5, apoiada pelo seu cavalo. Simplesmente você pode agora tomar com a torre o peão aqui em G3. Isso é um cheque. O peão não pode tomar a torre porque ele está cravado pelo bispo aqui, não se esqueça. E aí depois que é o tipo, sei lá, rei H2, provavelmente, ou rei H1, tá? Porque rei H2 leva esse cheque aqui, mas vamos supor que seja rei H1, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Rei H1, por exemplo, você pode tomar, cai o cavalo aqui, no mínimo, em F3, tá? Então, e é claro, uma vantagem decisiva nesse caso, né? Mas enfim, depois de torre de AG8 não seguiu o lance G3, as brancas tentaram bispo G5, porém meio que levando a si mesmo para uma cravada, né? Esse bispo aqui agora fica cravado para um eventual ataque aqui ao rei inimigo. E aqui nessa posição, entre inúmeras possibilidades, o Ding Liren acha um lance fantástico. Cavalo toma o peão em E4, incrível, fenomenal. Aqui as brancas têm várias opções agora. Vou te mostrar uma que não seguiu na partida, né? Uma opção, por exemplo, é você tomar aqui com o bispo. Outra opção é você tomar o cavalo com a torre. E outra opção é você jogar o que seguir na partida, que foi o lance H4. Vou mostrar cada uma delas. Ó. Vamos supor, como assim? Bispo toma a dama aqui em E7. Aqui simplesmente a torre toma em G2. E aí, enfim, para qualquer canto que o... Esse aqui perde imediatamente. Se para qualquer canto que o rei vá, por exemplo, rei F1, segue mate aqui, por exemplo, com a torre, em F2. Se o rei for para H1, cavalo toma o peão aqui, é mate também. Então acho que essa é a pior de todas, né? O bispo tomar a dama aqui. Se a torre toma o cavalo, por exemplo, vamos pensar, como assim, né? Por que não? Simplesmente agora você pode tomar o bispo das brancas em G5. Vamos supor que depois, entregando a qualidade, claro, depois que o cavalo toma em G5, você pode jogar torre toma o cavalo, atacando a dama. Se a dama sai para F3, por exemplo, o lance F5 é um bom lance, né? Uma vez que essa torre aqui está cravada. Claro, não tomar imediatamente. Ainda mais forte é jogar o lance F5 sem perder o bispo, né? E tem o que seguir na partida, que foi o lance H4, tentando colocar mais uma defesa no bispo. Não adianta muito, porque depois das trocas temos torre toma em G5, de todo jeito, entregando a qualidade. E depois das trocas aqui, dama H3, tá? Tentando defender a casa G2, porque ela está atacada pelo bispo e pela torre. Perceba que esses bispos aqui são fantásticos, né? Verdadeiras máquinas de matar aqui ao longo dessa diagonal. As negras têm vários lances vencedores nessa posição, porém acho que o mais preciso é dama F6, que foi o que seguiu na partida, ameaçando capturar o peão F2. E aí depois de torre E3, claro, se você jogar algo tipo aqui, dama F1, por exemplo, deixa eu voltar aqui, algo tipo dama F1, dama G6 deve resolver quando essa ameaça aqui ao peão G2 é muito, muito forte. Imparável, por sinal. Depois de
Torre E3 na partida seguiu torre toma em G2 de qualquer forma, dama toma. E depois de algumas trocas, as negras ficam com uma dama por um bispo e uma torre, porém elas também ainda têm até 2 peões a mais, então é uma vitória fácil, né? A dama é muito superior a uma torre e um bispo, e com 2 peões a mais aí é que liquida tudo. Bem, então, essas foram partidas rápidas e instrutivas, eu diria, de 3 dos nossos 8 candidatos. Espero aí estar trazendo para vocês, até o início do torneio, mais 2 vídeos com mais partidas de cada candidato. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um like aqui, porque aí você me apoia. E além disso, você tipo como se você estivesse me contando que o conteúdo tá massa e para eu continuar desse jeito. Outra coisa, deixa um comentário com suas expectativas para o torneio, para quem está sendo sua torcida. É muito legal ler isso. E enfim, isso aqui é para você, tá? Então eu espero que você esteja gostando. Forte abraço e a gente se vê no torneio de candidatos. Valeu!